Por muitos anos, o prédio foi um símbolo da aproximação entre a China e países da África. Os negócios entre eles cresceram cerca de 20% ao ano nas últimas 2 décadas, segundo a consultoria internacional McKinsey. A China é o principal parceiro comercial dos países africanos. Mas em janeiro de 2018, o jornal francês Le Monde Afrique jogou uma bomba. Uma reportagem dizia que o sistema de informática da União Africana estava sob risco. O jornal, que citava diversas fontes, dizia que, por 5 anos, entre meia-noite e 2 horas da manhã, dados dos servidores da União Africana foram transferidos para servidores em Xangai. O jornal dizia que isso havia vindo à tona em 2017, quando um cientista que trabalhava para a União Africana notou uma quantidade de atividade pouco usual nos servidores, em horários em que o escritório estaria deserto. Tanto a União Africana quanto autoridades chinesas condenaram a matéria, dizendo que ela era falsa e sensacionalista, e a retrataram como uma tentativa de países ocidentais de minar a relação entre africanos e a China. Não há indícios de que o equipamento da Huawei tenha sido usado pelo governo chinês para obter acesso aos dados de seus clientes. A Huawei foi apenas uma das empresas que contribuiu com o projeto. Quando criei a empresa, a China estava começando a fazer reformas e se abrir, diz ele. Naquela época, o país estava mudando o modelo de uma economia planejada para uma de mercado. Não sabíamos para onde iria. Deixou a carreira militar em 1983 e entrou para a área de eletrônicos. Aprendeu rapidamente práticas de negócio ocidentais e estudou história europeia. 5 anos depois, fundou a Huawei, cujo nome significa algo como conquista esplêndida ou a China é capaz, para vender equipamento de telecomunicação para o mercado rural chinês. Em poucos anos, estavam desenvolvendo e produzindo seu próprio equipamento. Nos anos 1990, ganhou um contrato para fornecer equipamento para o exército. Logo depois, passou a ser considerada uma campeã nacional, o que significava que o governo fecharia o mercado para competidores estrangeiros. Na época, a economia chinesa crescia 10% ao ano, então era uma vantagem considerável. Mas as vendas só explodiram mesmo quando a empresa começou a conquistar o mercado internacional. A Huawei é privada e pertence aos funcionários. Isso permite que reinvista mais dinheiro em pesquisa. Gastam 20 milhões de dólares por ano com isso, um dos maiores orçamentos de pesquisa do mundo. Mas há sombras sobre esse sucesso todo. As ligações da empresa e do executivo com o governo levantam suspeitas de que a companhia deve sua ascensão meteórica a esses vínculos. Os Estados Unidos acusam a Huawei de ser uma ferramenta governamental. Nega. Em dezembro de 2018, durante o encontro do G20, em Buenos Aires, o presidente do ZEUA, Donald Trump, e o da China, Xi Jinping, negociavam o fim de uma guerra comercial entre os dois países. Mas enquanto isso, foi presa no Canadá a filha de Ren, Meng Wanzhou, que também é diretora financeira da Huawei. Ela estava ali de passagem, numa conexão entre 2 voos. Era só o começo dos problemas da Huawei. 2 meses depois, o Departamento de Justiça americano fez 2 acusações formais contra a empresa e contra Meng. A T-Mobile estava trabalhando com a Huawei na época, mas recusou a oferta, temendo que eles usassem a tecnologia para fazer telefones para competidores da T-Mobile. Um funcionário foi acusado de botar o braço robótico na bolsa para levar para colegas. Ele disse mais tarde que o braço havia caído na sua bolsa sem querer. A empresa disse que o funcionário agiu sozinho e o caso foi resolvido na justiça em 2014. Mas a acusação seguiu, após a descoberta de e-mails que ligam gerentes ao roubo. A peça de acusação também detalha um esquema de bônus para funcionários que roubassem informações confidenciais de competidores. A Huawei nega que isso exista. A Huawei está numa das melhores posições no mundo para desenvolver essas redes. Mas os EUA dizem que fazer contratos com a empresa é o mesmo que permitir que ela os espione. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse recentemente que se algum país adotá-la em seus sistemas,
os EUA não compartilhariam mais informações com eles. O argumento oficial é que eles existem para garantir que os empregados sigam os valores morais e sociais do país e ajudar funcionários com problemas financeiros. Críticos dizem que eles permitem que o governo pressione empresas. No entanto, não há qualquer prova de que a Huawei esteja sob ordens do governo chinês, ou que ele tenha planos de interferir nas estratégias da Huawei. É dever do governo chinês proteger seu povo, diz Ren. Se os EUA tentam competir prejudicando os grandes talentos da área de tecnologia chinesa, é compreensível que o governo chinês proteja suas empresas. Segundo Samin Sachs, do Instituto de Pesquisa Center for Strategic de International Studies, CSIS, o acesso do governo chinês a dados não é o libera geral que as pessoas de fora da China imaginam. Isso vai definir como essas empresas são vistas no Ocidente. As companhias chinesas tiveram que se acostumar a um sistema onde, para crescer, precisavam fazer laços com o governo. Mas esses laços podem afetar suas reputações. Samin Sachs, do CSIS, acha que pode haver um mundo com duas internets, uma cortina de ferro digital, que dividiria o mundo entre os países que fazem negócios com empresas como a Huawei e os que não fazem.